Então, essa diferença de potencial vai ser o trabalho do campo elétrico sobre a carga elétrica Qzinho entre os pontos AB, entre esse trajeto AB. Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos é o trabalho do campo elétrico sobre a carga que está imersa no campo. Nós vimos na aula anterior que o potencial elétrico era a energia potencial elétrica sobre carga. E se eu pego a diferença entre essas duas energias potenciais entre os pontos A e B, nós temos o trabalho. Assim, quando eu pego uma bolinha e pego a energia potencial dela no ponto mais alto e a energia potencial gravitacional no ponto mais baixo, a diferença dessas energias é o que? O trabalho realizado por esse corpo. É igual a variação da energia cinética, é igual o trabalho realizado por um corpo. Então, se eu abandono essa carga e ela realiza esse trabalho, então tem uma diferença de potencial. Então vamos agora calcular essa diferença de potencial? Olha, a diferença de potencial é o trabalho sobre a carga. Trabalho, eu não falei que era força vezes deslocamento? Então, no lugar de trabalho, eu coloquei força vezes deslocamento. E que força é essa sobre essa carga? Não é a força elétrica? Então, vou até colocar aqui, ó, FE, força elétrica. E como calculamos força elétrica? Força elétrica é a constante eletrostática vezes Qzão, vezes Qzinho, dividido pelo quadrado da distância, vezes o deslocamento sobre Qzinho. E nós sabemos que nas aulas de física nós adoramos cortar as coisinhas. Então vamos começar a cortar, olha. Eu posso cortar Qzinho com Qzinho e posso cortar esse ao quadrado com esse D. Então nós temos que a diferença de potencial entre os pontos AB depende da constante eletrostática. Não sei se vocês lembram, a constante eletrostática equivale 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes a carga que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância entre esses pontos AB. Então, essa é uma maneira de calcular a diferença de potencial de uma carga elétrica pontual, ou de uma carga elétrica pontiforme. Se a diferença de potencial é o potencial em A menos o potencial em B, então vamos colocar aqui, ó, a diferença de potencial entre dois pontos é o quê? É o potencial inicial, que estava no ponto A e foi para o ponto B. É o potencial em A menos o potencial em B. Então, como que eu posso determinar o potencial elétrico em A e como eu posso determinar o potencial elétrico em B? Qual que é o potencial elétrico em A? Depende da constante eletrostática, da carga que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância. E essa distância é da carga que está gerando o campo até o nosso ponto A. Qual que é o potencial elétrico no ponto B? Vai ser a constante eletrostática vezes a carga que está gerando o campo, dividido pela distância da carga até o ponto B. Então, a diferença de potencial elétrico, eu só preciso saber da distância entre esses dois pontos. Se eu pego a distância de B menos a distância de A, vai dar esse deslocamento da nossa carga. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor a diferença entre distância e deslocamento. Agora vamos para uma pequena análise gráfica aqui, olha. Se pegamos em Física 1 e montamos um gráfico força em função da distância, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, na medida que a distância vai aumentando, a força vai caindo com o quadrado. Por exemplo, se eu aumento a distância em 2 vezes, a força cai 4 vezes. Se eu aumento a distância em 3 vezes, a força cai 9 vezes. E assim sucessivamente. Então, na medida que a distância vai aumentando, a força vai decaindo. Então, nós sabemos que essa força não é constante. Através desse gráfico, como que eu consigo calcular o trabalho entre os pontos AB? A única opção, se isso daqui cair no vestibular, vai ser a área do gráfico. Então, essa área do gráfico vai ser igual ao trabalho realizado entre os pontos AB.
E como que eu analiso o potencial elétrico gerado por uma esfera? O potencial elétrico gerado por uma esfera, se eu considerar que essa esfera ela tem um raio de curvatura R, o potencial elétrico no interior dessa esfera ele é constante. Então, se dentro da esfera tem um potencial elétrico constante, lá dentro não tem uma diferença de potencial elétrico. É por isso, quando há um acidente, um carro batendo em um poste, por exemplo, e se cair um fio de alta tensão em cima do carro, você não pode sair de dentro do carro. Você pode ficar lá dentro que você não vai levar choque. Se lá dentro do carro o potencial elétrico é constante, quer dizer que não tem DDP, não tem diferença de potencial. E através dessa diferença de potencial que vai surgir as famosas correntes elétricas, na verdade. Então, se alguém falar, olha, você não vai levar choque porque os pneus do carro é de borracha, isso é mentira. Vocês já ouviram falar da famosa gaiola de Faraday? Então, dentro dessa gaiola, o potencial é constante. Então, se não tem diferença de potencial elétrico, não vai ter corrente elétrica. Então, dentro da minha esfera, até o seu raio de curvatura R, dentro o potencial é constante. E fora da esfera, esse potencial vai decaindo exponencialmente. Então, podemos colocar aqui, ó, que esse potencial é dentro da esfera e esse potencial aqui vai ser fora da nossa esfera. Beleza? Então, até aqui está tranquilo? Que a diferença de potencial é o trabalho do campo elétrico sobre a carga Qzinho que está imersa no campo. Então, beleza. Eu só vou apagar um pequeno pedaço do quadro aqui e já volto. Pausa. Lembrando que o potencial no ponto A é a constante eletrostática vezes a carga que está gerando o campo dividido pela distância da carga até o ponto A. Então, eu sei que esse ponto A aqui vai ter um determinado potencial. Então, eu vou pegar 4 pontos agora. Meu ponto A, B, C e o ponto D. Então, vamos considerar que aqui no ponto A existe um potencial elétrico. Vamos pegar um potencial elétrico aqui de 100 volts. Aqui tem um potencial elétrico de 100 volts. E no ponto B tem um potencial elétrico de 40 volts. Então, por aqui nós já sabemos, olha, o potencial elétrico ele é diretamente proporcional à carga que está gerando o campo e o potencial elétrico ele é inversamente proporcional à distância. Então, maior distância, menor essa intensidade do potencial elétrico. Então, qual que vai ser a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B? Lembrando que diferença de potencial elétrico nós podemos representar também pela letra U. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser o potencial elétrico em A, que é o potencial, ponto inicial, menos o potencial elétrico em B. Então, essa diferença de potencial elétrico, então é fácil de calcular que vai ser 100 volts menos 40 volts, vai dar uma diferença de potencial de 60 volts. Então, entre esses dois pontos aqui, A e B, existe uma diferença de potencial de 60 volts. Agora, se eu pego esse ponto C e considero que a distância do ponto A é igual à distância do ponto C. Como assim? A distância de Qzão até o ponto A é igual à distância de Qzão até o ponto C. Então, essas distâncias aqui, ó, D, são iguais. Então, você concorda comigo que o ponto C também vai ter um potencial elétrico de 100 volts no ponto C? Porque se a distância é igual, a carga que está girando o campo é a mesma, a constante eletrostática não vai mudar, então o potencial em A é igual ao potencial em C. E se eu pego o ponto D e considero que a distância de B até a carga é igual à distância de D até a carga que está gerando o campo, então posso afirmar também que o potencial no ponto D é de 40 volts.
Então, pergunta para vocês, qual que é a diferença de potencial elétrico entre os pontos AC? A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C vai ser 0. E qual que é a diferença de potencial entre os pontos AD? Eu posso afirmar que a diferença de potencial elétrico entre os pontos AD é igual à diferença de potencial elétrico entre os pontos AB? Por que isso? Porque eles estão na mesma superfície equipotencial, ou também chamado de linhas equipotenciais. O que são essas superfícies equipotenciais? O que são essas superfícies equipotenciais? As linhas de campo elétrico, elas são perpendiculares à superfície da carga. E as superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de campo. Então, se eu pego aqui, ó, a distância de A em relação à distância de C, olha, as distâncias são iguais. Então, elas estão na mesma superfície equipotencial. Se eu comparo o ponto B com o ponto D, ficou um pouquinho fora aqui, estão também na mesma superfície equipotencial. Então, o que são essas superfícies equipotenciais? É que os potenciais são iguais. Então, o potencial em A é igual em C. Se eu colocasse um ponto aqui, ó, um outro ponto X, também teria o mesmo potencial. Então, como que nós vamos calcular essa diferença de potencial daqui a pouquinho? Então, essa diferença de potencial vai depender diretamente da distância entre essas superfícies equipotenciais. Tranquilo?